bacalhau, Não, mano. tá com bacalhau. Não, mano. Com bacalhau. Oh, mano, então um gajo Zé. está à paizão, tem que dizer coisas Zé. à paizão, já pensaste nisso? Conheço aqui há 2 semanas, Oh, mano. yeah, o pessoal gostou, estou cá de Ai, volta. Zé. Yeah, Houve para aí 1 milhão de comentários a pedir-me de volta. Yeah. Vá, mas esta aqui vamos ser sérios, ou não? Sim, Não, eu vamos, agora não, vou. não. A palavra caracuda, a partir do momento que um gajo diz caracudo, para o podcast. Tá bem. Tipo tela preta 15 segundos, até à próxima. Ok, para a malta interiorizar, não é? Ok. Yeah. Puto, pá, muito giro. O que é que estávamos a falar? Estavas há bocado a falar de André Lini e o caralho. O André competiu e tem o O que gajo. é que achaste? Eu achei incrível, não pela condição deles, porque Uhum. aquilo acho que não foi feito com aquela qualidade de uma preparação em si, mas a quantidade de pessoas que se abraçaram àquela causa e gostaram Yeah. é incrível. É um pouco como no Brasil se fala do Cariani e isso, não. Se está ligado ao fitness, se não está, se faz os projetos com aquilo. Não interessa, aquilo chamou muita gente para o fitness e de certeza que houve muita gente a começar a treinar por causa deles. Yeah, o eu que acho é que isso é que incrível. foi bacana, estás a Isso ver? é o Porque, incrível. por 2 lados, porque por um lado pode passar uma ideia errada de que o culturismo é um bocadinho mais fácil ou... Opá, porque eles levaram... Eu acho que eles levaram, pelo menos a ideia que eles passam, que levaram a prep um bocadinho mais ao de leve, estás a ver? Tipo, o André foi para Miami ao caralho, tipo, a 6 semanas competir, ou uma cena assim. Claro que sim, mas se tu pensares, eles não lá está, não sei se é bom ou mau. Eles não mostraram esse lado. Mas também pode atrair mais malta. E eles Claro. nunca chegaram não chegaram naquela condição absurda. Mas também, por exemplo, o André treinava há muito pouco tempo. O pai dele é que já é um gajo... Mano, eu acho que... E foi bonito, cheio, pronto. Sim, acabou. sim. Puto, foi mais importante a cena de... Pai e filho. A cena de pai e filho, e obviamente trouxeram bué da gente, puto. Há Bué da milhares de gente, pessoas mano. que viram aquilo. Eu não tinha noção, eu não acompanho muitas lives deles, mas eu estava no TikTok e vi uma live deles, e aquilo era 1 da manhã, eles tinham muita mano. gente, mano. É ridículo como é que aquilo agarrou bué da gente, estás a Opa, ver? quando é pai e filho, essas causas de família, mano, Pronto. agarra sempre. Mano, e é fixe. No fundo é fixe ver a cena de... Bro, de repente está bodybuilding assim, Sim, assim sim, a ser sim, falado sim, por sim, bué da gente. Puto, eles foram ao Goxa, mano. Ao Goxa não, foram ao Cláudio Ramos e à Cristina, puto. Eu vi incrível, mano. Isso Falar com a furou, Tininha, puto. furou. Porra, louco, mano. Louco. Tininha, a Milf Portugal. Olha aí, A brincar, olha aí, Tina. Zé. Ela vai ver. Oh, mas ela vai ver, mano. Come on, Também Zé. leva-me ao Goxa também, que eu tenho um programa de emagrecimento em 2 semanas ficas incrível. Pois, porque depois é isso. Já houve lá bué da malta que já lá foi, mesmo da nossa área, mas são sempre aquelas lojas de Oh, mas treinos são mais do aquelas que... lojas de treinos com aquelas templates iguais para toda a gente, acabou, pronto. Yeah. Pá. Mas pronto, pá. Mas achas que fazia mais falta esta cena de, sei lá, arranjar alguma coisa emocional que ligasse mais gente do dia-a-dia ao culturismo, ou mostrasse o É culturismo a que mais nem é gente? pelo culturismo, é pelo treino. É mais malta começou a treinar, nem tanto para o culturismo. Eu Yeah. nem- se o pessoal foi competir e se pensou em gostar e acompanhar, para mim, ó. Yeah. Mas só ver malta que começou a fazer um pouco de atividade física e movimentar-se um bocadinho, que saiu do sofá 30 minutos por dia, porque eles estavam ali a treinar, mano, para mim isso foi perfeito. Yeah. É por aí, não é pelo culturismo, é pelo treino e pela saúde. Mais uma vez a cena do culturismo é meio O culturismo é um bónus. É isso, É um é a bónus. cereja no topo do bolo. E eu gostei muito do discurso do Ricardo, depois que eu vi o vídeo que ele O falou. Ricardo é o pai? O pai. Há de ser o pai, é. Que ele falou das dificuldades numa preparação e que juntou aquilo à vida, estás a ver? Se um gajo não erra na vida, não sei o quê, pá, mas fez ali ele já é um gajo experiente, falou bem, pronto, gostei. Mas eu acho que é cada vez mais por aí, pelo menos eu tento que a minha missão seja essa de mostrar isso ao pessoal, estás a ver? Claro. Pá, tudo o que acontece em ginásio dá para traspassar para a vida, estás a ver? Tudo. E esses princípios é que eu acho que são engraçados de ver. Mas lá está, esses princípios são incríveis, tipo, vi no outro dia um vídeo que é, se eu consigo fazer um... Pronto, já começa as pisadas. não foi pisada, porque eu vi isto, foi lá fora. Ah, Consigo fazer uma leg press até à falha, consigo fazer tudo na vida, mas não consegues. Pá, não consegues, mano, para com isso. Depois Olha que eu vamos- concordo, consegues, mano. Mano, consegues, Não, mas... estou a brincar. E depois tens que fazer faz aquele transfer, pá, com aquela musicazinha e eu, ei, este vídeo bombou, de certeza, 800 Claro. mil views. Claro, Não era a dizer isso. claro, Eu, claro, ok, claro. boa. Mas era lá de fora? Era, já não sei quem, mas foi. Ok, Vi ok, que eu ok. depois mandei um colega meu e pronto. Ok. Sabes que eu acho que isso era uma cena gira de perguntar à malta, que era tipo, e nós já falámos sobre esse tipo de conteúdo, Yeah. começarmos meio os dois a fazer React. pá, meio Yeah. género Oh, de mano, a gente reacts. vai fazer isso. A gente vai Tipo fazer a isso e vai treinos ser ou alguma bom. coisa do género. Pá, portanto, malta, se curtirem, mesmo treinos, ou podemos ver os... Tipo, primos, não, Yeah, não é? wannabe. Vamos anunciar as entrevistas dos treinadores Sim, do sim, Gosto e sim, caralho, sim. acho que era giro. E podíamos ser meio primos do fitness.
Era muito giro, pá. Uncles of the Fitness. Boa, puto. Tios do Fitness. Paizão. Não causem-nos. Puto, meio paizão ou não? Paisões do Fitness. Paizão do Fitness, acho que era giro. Rúbrica no canal Francisco Rubrica aí Varela. Francisco Barrela, Paisões do Fitness, com o JP Oliveira. Pá, olha, portanto, se a malta curtir, vamos fazer aí o... Mas era uma ideia incrível. Eu senti Eu gostava, bué. que a nossa energia ia bater. Íamos criar inimigos. Sim. Sim, imagina, eu digo isto, obviamente nós estamos aqui a gozar, mas eu gostava bué de fazer esse género de reacts e tudo mais, Mas mesmo depois para com mostrar a conteúdo parte técnico importante. por trás. Mesmo para Isto mostrar... é que é o engraçado. É um gajo conseguir juntar o técnico de maneira pedagógica Sim. para o pessoal ver. Isso é que é o Porque difícil. assim é que tu vais ganhar as pessoas e é assim é que tu vais fazer com que as pessoas até Claro. te deem importância e te considerem inteligente. Porque tipo, não estás a dizer aquilo, é fácil tu vomitares um livro. Claro. Difícil é tu E fazeres. como- É conseguires vomitar é o um que- livro, é o que mas eu estou manter a sempre pessoa a dizer. interessante. Não interessa ter num teste de 18, se tu só colaste aquilo na tua cabeça, Yeah. passado 10 segundos já nem te lembras, isso não Exatamente. interessa. Yeah. Mais vale o gajo teve 14 e percebeu o método, porque ele vai conseguir fixar aquilo durante mais tempo. E muitas das vezes essa malta que até acaba por errar um bocadinho mais no que seria o resultado final, e fala em teste, fala noutra coisa, é simplesmente porque se perguntou mais vezes o porquê e está a testar caminhos diferentes, ou está a testar abordagens diferentes, porque a cabeça dele o manda por ali, alguma coisa do género. Mas eu acho que isso era um conceito bem fixe e que eu já pensei mesmo em fazer, pá, antes sozinho, mas acho que também a dinâmica de ter alguém e ter um par que É sempre diferente. corresponda a essa energia, acho que também é fixe, porque lá está, bro, porque consegues estar a partir dali a pegar num conteúdo, a tentar a ir mandando uma piadinha aqui e ali e devagarinho a mostrar o que é que pode estar melhor ou pior. Eu acho que estes conteúdos em duplas é ser mais fácil. É o que eu tenho feito. Eu tenho Yeah. feito com o Chico, que é o amigo meu da faculdade, um gajo incrível. Yeah. E nós temos feito tudo em duplas. Porquê? Porque o vídeo torna-se mais interativo. São Yeah. duas pessoas diferentes a falar, diferentes tons de voz, e crescemos porque ele cresce de um lado, eu cresço do outro e juntam-se os dois públicos. Yeah. É mais fácil. Eu acho que é um caminho muito interessante e não tinha visto assim ninguém em Portugal a fazer Yeah. sempre collabs. Sim. Estás a ver? Por exemplo, eu e o Chico, eu sou muito mais acelerado que o Chico. O Chico é o gajo calmo, ponderado. Eu sou o gajo que tipo, Ele é a voz da razão, não é? um bocado. Eu tipo, Chico, Yeah. vamos fazer esta merda, vai fazer isto. Ele, calma. Chill, puto, vamos Chill. pensar. Yeah, estás a ver? Yeah, percebo. Mas E- isso acho que também é importante haver essa dosagem. Pá, nós viemos para aqui totalmente de improviso, ou não? Eu há bocado cheguei aqui e disse, Barrela, não temos assunto. Yeah. Mas queres mandar, tens aí uma pisada para mandar, não tens? Opa, tenho. Já alguma vez te pensaste ir para um coach e Ok, o teu vá lá. coach não correspondia às tuas expectativas? Ou melhor, já sabias que não era aquilo. Tu tens uma filosofia por trás e vais para um coach com uma filosofia completamente diferente já a discordar com ele. O que é que achas desse Se eu tema? se eu tiver em mente que o meu objetivo de ter um treinador é puramente para me melhorar a mim mesmo para o objetivo competitivo nesta parte do atleta, é tipo, claro que não o vou fazer, porque acho que não faz sentido, porque vou entrar em discórdia várias vezes e não... É um bocadinho porque é que o Dr. Mike não tem um treinador, porque ele acha-se demasiado inteligente para toda a gente, estás a ver? Yeah. Não estamos aqui a discutir se Sim, é, sim, se não sim, é, sim. pronto. Por outro lado, a parte de, por exemplo, és treinador e queres melhorar ou queres aprender vários approaches, meio que percebo essa cena, pá, não o faria, estás a ver? Acho que há formas de investimento um bocadinho mais inteligentes. Eu que é também tipo, acho que sim, eu também não vai faria. buscar cursos de 5 ou 6 treinadores diferentes, em vez de estás a pagar acompanhamento durante 2 ou 3 Sim, e estás sempre a mudar. Que é tipo, isso é bem instável ou não? Opa, pois, lá está. Não tenho uma grande opinião sobre isso. Tenho a opinião se tiveres aquele coach como uma figura mesmo, tipo, eu quero estar 3 meses com este gajo, não quero melhorar o meu shape, só quero melhorar o meu nível profissional e mental. Pronto. Mas eu acho que faz isso não é o sentido. caminho certo. Talvez não seja, mas se tu parares a Nem o pensar... mais eficaz, bro. Que é tipo, tens tanta forma, tu vais ter que perder 3 meses e 3 meses que às vezes nem são 3 meses, tem que ser mais para tu conseguires captar realmente a missão dele. Quando Sim. se calhar até podes ir, sei lá, buscar um curso ou fazer alguma espécie de formação dessa mesma pessoa que às vezes até os tem disponíveis, Sim, ou alguma sim, coisa sim. do género, estás a ver? Opa, mas lá está, é aquele contacto com aquela pessoa, estás a perceber? Sim, tens uma percebes dúvida, a parte mais pergunta. humana, estás a ver? Uma coisa, tens um aluno teu que, sei lá, não tem nada a ver com o fitness e ele tem que prescrever um treino. Yeah. Ele vai prescrever um treino muito parecido ao que tu lhe Claro. prescreves. Yeah. Pronto, ou seja, ele associou a tua metodologia Yeah. indiretamente, Sim, sem perceber. sim. Porque é a única cena que conhece. Pronto. É o único ambiente que conhece. Mas eu acho que não tira valor a parte de, bro, eu já revelei 4 ou 5 treinadores e é claro que isso vai-te agregando, mesmo enquanto treinador. Sim, sim, sim. Se isso não for o teu objetivo principal, isso vai-te agregando. Sim. Porque conheces várias metodologias, conheces várias opiniões e com isso também depois metes a tua mistura e até... Querias uma cena bacana.
Podes Ou criar. não, mas sim. Sim. Mas para mim há caminhos muito mais ortodoxos do que esse, estás a Claro, ver? mas isto a concordar. Se não for a concordar, for para lá Sim. tipo, não, tipo, pá, não Se faz for o menor um não sentido. autêntico e se for tipo... Que é tipo, qual é a razão tão principal para tu ir, estás a ver? Não sei. Se tu já dizes que não curtes e que não concordas de todo, isto mostra-me que tu nem sequer estás aberto a tentar compreender essa metodologia. Acho eu, que é que eu entendo aí. Sim, mas por um lado entra-se. Ou Pois, seja, é isso. eu não sei, é muito estranho, não consigo perceber qual é o raciocínio por trás. Yeah. Porque eu acho que se tu tiveres... uma coisa é não concorda, e eu sou-te sincero, pegando no meu caso, e eu já disse isto ao Simão e já falámos sobre isto várias vezes, bro. Eu há 3 anos eu via vídeos dele do TikTok ou alguma cena assim, eu dizia, pá, nunca vou ser acompanhado por este gajo, pá, não concordo, tipo, não entendo, não percebo, não faz sentido para mim, não curto da pessoa que ele é, pelo menos que ele transparece pelos vídeos. Bro, ele veio cá, ele veio vindo cá, nós fomos falando, fomos ganhando confiança, fomos discutindo ideias de treino, de vida, do que seja. Sim, sim. Fui percebendo o que é que se passa por trás e ok, meio que até concordo, meio que já começou a fazer mais algum sentido para mim, quero ir mais a fundo e acho que estes gajos têm cenas a acrescentar à minha pessoa enquanto atleta e treinador que eu ainda não tenho. Vamos testar. Mas isto estou a falar do Simão como podia ter conhecido outro Com o treinador Simão, qualquer. eu treinei com ele uma vez no Five, em 2021, e ele tinha ido treinar Ok. o dia anterior contigo. Lembro perfeitamente. Então foi o treino de peito que nós fizemos. Eu só treinei com pá, ele não uma sei vez. se treinaste não. com ele. Tu 2021 foi no Bifita, então. Ele foi treinar contigo. Então- Não, foi 22. Se foi 22 já ter sido no Iron, foi o treino de peito que eu tenho no YouTube. Não, até. 22 ainda nem havia Iron, mano. Foi não. 22, foi no Bifit. Então Porque foi eu fui Bifit, treinar já. com ele no Five, Bifit treinei com perna. ele costas. Porque eu com o Simão era o oposto. Eu fui-me desligando as ideias do Simão ao longo do tempo. Porque quando eu vi o Simão, eu percebi logo, ei, eu gosto deste gajo que tem tipo Yeah. postura e diz as cenas como são e até parece rude, mas percebo que ele não é. Aquele gajo direto tem... Porque consegui visualizar um bocadinho nele. Certo. Porque ele quis ser uma autoridade e afirmou-se. E as pessoas pensaram, este gajo é rude, tem a Maria, não sei o quê. Pronto, eu agora desliguei-me um bocadinho das ideias do Simão, não concordo tanto com o que ele faz, mas aprendi imenso com o Simão. Sim. Ponto. Bro, mas foi o que falámos no episódio anterior, que é tipo... Puto, eu posso não ter nenhuma ideia em termos de coaching ou em termos de treino que concorde contigo. Está tudo certo, por isso não me faz odiar, nem pode, estás a ver? Nem foi o pode, que, mano. Foi o que eu falei até com o Martim, por exemplo, em termos políticos, estás a ver? Yeah. Em termos de aquelas clubites e essas cenas, que é tipo... O clube que eu defendo, ou as ideias que eu defendo, ou o que seja... Parece que estás a torcer para que corra mal a outra pessoa, mano. Que é Isto, tipo, isto não é bom, mano. no máximo não, no mínimo, tu teres ideias diferentes das minhas vai fazer com que eu me torne melhor e me E que tu torne tenhas mais de fazer a abrangente. evoluir, ponto. Exatamente, Logo. nem que seja para me esforçar a entender-te e conseguir a partir daí, sei lá, perceber outras bases, outras justificações e está tudo certo, nunca perdes, estás a ver? Sim, estou a perceber. É manter aquela pessoa. O limite entre a arrogância e a confiança é muito tenue. Ok, yeah. Ou tu consegues, ou a pessoa pensa, este gajo é confiante do que está a dizer, ou este gajo é arrogante, é o merdas. É muito este limite. Eu Yeah. acho que às vezes sofro com isso. O pessoal ou acha que eu sou um gajo bacana e confiante do que estou a dizer, ou epá, este puto é um arrogante, tem a mania que é esperto. Porque sabes que nós depois também temos sempre, e nós os três, apesar de termos idades diferentes, nós os três, incluindo o Simão neste grupo, Sim, quem sim, sabe sim. nós estamos a Como é falar que é, dele. Nem sei se ele... Vai ter que ver. Puxas para a frente, Simão. Yeah. Imagina, nós não nos podemos esquecer que somos considerados putos, estás a ver? Somos considerados meninos que ainda não... Garotos. Considerados e somos. Eu nem cursei. E é tipo, e olha para... Foi o que nós falámos, a cena de quem é que tem o bíceps maior é quem vai ser mais Foi o que ouvido. falámos muito nisso. Quem é que tem mais anos disto ou daquilo é quem vai ser mais ouvido. Yeah. E nós não podemos esquecer que também temos esse handicap, entre aspas. Apesar de, na Bastante minha grande. visão, ser uma vantagem. Que é tipo, eu estar com esta idade e já estar a ser questionado ou já estar meio a ser ouvido de uma maneira em que as outras pessoas já metem em questão, para mim é fixe, estás a ver? Mas Se eu tenho poder e tenho uma posição que te faz discordar de mim, para mim é fixe, dás-me importância. Estás-me a dar eu importância. percebo, mas eu às vezes queria atingir um público mais velho, estás a perceber? E um gajo de 40 anos dificilmente vai olhar para um puto de Sim, 20 sim, e sim. vai dizer, ok, eu quero ser acompanhado por este gajo. E sabe, Sim. este gajo é um curioso, não sei o quê. Yeah. Desde Porque- duas uma, ou tu forças toda a tua postura e toda a posição para aquele. Yeah. Yeah. Esse é o handicap. Mas por outro lado é muito bom. Tu pensas, ei, aquele gajo com 40, que tem 40 anos agora, com 20, sabia o que nós sabemos? Não sabia, Yeah. muito provavelmente. Yeah. Pensas, se calhar estou um passo já à frente. É por aí que eu vejo, é aí que eu interpreto o lado positivo de ser muito novo e ter algum conhecimento. Eu também estou aí. E isto para dizer que
Agora, então deixa-me fazer-te a pergunta a ti, bro. O que é que tu achas dessas pessoas que... Que o quê? Que vão para um acompanhamento? Yeah. Opa, mas queres falar disso de forma específica ou não? Opa, sim. Imagina, também não vou falar mal de ninguém. Acho que também não vou falar mal de ninguém. A gente viu aquilo há bocado no ginásio. Exatamente. Estávamos na sala de refs do Iron e dissemos, aí, puto, que é isto? Pá, basicamente nós vimos um vídeo em que... Vimos um vídeo, houve muita gente que viu. Pá, é um conteúdo totalmente de fitness de um ex-aluno do Simão, neste caso, o André Coimbra, que fez um vídeo a falar porque é que tinha sido acompanhado, porque é que deixou de ser acompanhado, isto e aquilo. Eu honestamente à primeira nem quis ver o vídeo. Eu disse, puto, vê, meu, então... Opa, não quis ver o vídeo porque para mim estas coisinhas nem fazem bem sentido. Fofocas. Isso é já uma. Big Brother. Tipo, bro, e depois torna-se um disco disso, estás a ver? Porque este mano, acrescenta claro, um ponto, aquele acrescenta uma vírgula, aquele tira. Mas isso nem é para discutir, o que é para discutir é o tema por trás. Sim. Portanto, mas vamos já dar esse disclaimer que... pá, eu acho que não faz o menor sentido. Ponto. Pronto, mas vamos já descolar daí, vamos só pegar na ideia por trás de alguém ir para um treinador que não concorda, que não gosta, que não, claro, que não tem... Eu acho que não faz o menor sentido. Tens que te visualizar naquilo para conseguir acreditar a 100% naquilo que estás a fazer. Então, deixa-me perguntar-te, o que é que te faz... tu hoje não és acompanhado por ninguém, não? Ok, mas se eventualmente, não sei se pensas nisso ou não, mas o que é que te faria tu ires para um treinador? O que é que tu tens que ver nesse treinador para ir para ele? Tem que ser uma referência para mim. Ok, em termos de quê? Tenta ser um bocadinho mais específico nisso. Tem que ser uma referência para mim a nível de treino mesmo. A nível de treino. Porque a nível dietético... acho que por muitos caminhos... Aí sim, por muitos caminhos pode chegar ao mesmo fim. A nível se usas um ingrediente diferente, não sei o quê. Neste nível... Vai ser muito parecido. Mas era mesmo a nível de treino que tinha que ser uma referência para mim e eu tinha que acreditar, e o que eu fazia antigamente tinha que bater com aquelas ideias. Eu não queria ir para um gajo que seja completamente diferente. Ok, vou experimentar. Porque se eu já acho que aquilo é completamente diferente é porque não acho que está certo. Percebes? Certo. Porque não aplicava. Okay. Tinha que ser um gajo que batesse muito perto comigo. Ok. Percebes? Eu olho também por isso é que eu também quis ir para o Simão inicialmente. Foi uma das primeiras razões, que é ok, este gajo está-me a mostrar um caminho, ou está-me a falar de um caminho que eu não percorri e acho que não vou percorrer tendo as condições com que eu estou atualmente, e por ser um caminho diferente que eu começo a acreditar e começa-me a fazer sentido, ou começo a perceber a base por trás, embora eu hoje distancie-me do Simão em muita coisa, mas acho que isso também é engraçado. E então foi isso que me fez ir para ele. Mas eu olho sempre para o meu treinador, eu olho mais como não só treinador, mas também quase um mentor, estás a ver? Exatamente. Portanto, ele tem que ser de alguma maneira uma pessoa que eu também me quero tornar. Mas é outra coisa, eu e tu temos caminhos diferentes. Tu pensas em competir em 26? Eu não, eu pensava que queria evoluir o meu físico normal para estar um gajo tranquilo. Ou seja, o Simão se calhar ensinaria muitas coisas a nível competitivo que me iam blindar ali de uma maneira que ia me agregar muito, percebes? Ou seja, eu ia tirar logo esse ponto de equação, porque eu não penso nele num curto prazo, talvez num longo, não interessa, não sei. Até pode ser, até pode pensar, até amanhã pode-me fazer sentido, não sei. Quando pergunta, João, queres competir? Pá, não sei. Por enquanto não me faz sentido. Ok. Sim, mano, isso faz sentido. Então, puto, mas tu tens poucas pessoas que te iriam agregar alguma coisa em termos de treino se não fosse para competir. Não concordo. Porquê? Porque eu, a nível competitivo podia ser muito minucioso modificar assim o meu físico, porque pá, um gajo é... Não, mas eu não estou a falar disso, eu estou a falar aqui, os treinadores que teriam a capacidade de te agregar alguém em termos de treino... tinha que ser no cenário competitivo, tinha que ser alguém que já tivesse... Exatamente, sim, é isso que eu estou a falar. Sim, mas não ia procurar esse lado do treinador, ia procurar o outro lado, percebes? Porque ele ia ter esse lado. Só que no fundo ele podia trabalhar exatamente da mesma forma contigo, só que tu não escolhias uma data. Basicamente. Okay. É por aí. Ok. Pronto, pá, e então passa por aí, mas pronto. E depois, embora também acho que possa fazer, pá, não sei se faz falta, puto, estes bifes da treta em não fazem falta. Eu acho que não fazem falta nenhuma neste meio, porque lá está. Não é a mostrar o lado podre, estás a ver? Mas não é o lado. O pessoal ainda não percebeu isto. Não é o lado. Não é o pessoal não se pode preocupar com o culturismo, mas sim com a pessoa ir treinar, porque isso já é um nicho muito pequeno, e esses gajos que adoram ver esses gajos, eles não vão competir, eles só vão treinar. E se tu conseguires trazer mais gente para aqui, vai indiretamente para o culturismo e vão 100% para o treino. E é isto, foi o mesmo caso que falámos dos linos, ponto. Não é o culturismo, é o treino. O treino e a nutrição, tudo o que envolve o fitness. Sim, mas e como é que tu... a parte de tu mostras, mas lá está, eu acho que
indiretamente tu vais, a partir disto tudo, afastar muito mais gente deste mundo do treino e da musculação e eventualmente do culturismo, por estares a tornar tudo isto tão mais mesquinho, tudo isto tão mais... Sim, mas isso, lá está, mas isso, por isso, quem é que vende mais em Portugal? É quem fala deste lado mesquinho ou é o gajo que vai fazer a receita do pudim com chouriço? Sim, porque tem 300 calorias e 57 gramas de proteína. Yeah. O pessoal não quer saber disto mesquinho, não quer, isto é realidade, é duro ouvir isto, mas não quer, a grande massa não quer, pronto, e o pessoal... Os grandes conseguem perceber isto facilmente e toda a gente consegue. Por isso é que são grandes, bro, e porque isso é que são grandes? Porque nem sequer ligam às coisinhas que estão aqui a acontecer. Zero. Yeah. E estão-se completamente nas tintas para isso e pensam, eu não quero parecer mais inteligente que ninguém logo. Pois há aqui muito esta briga dos egos. Eu quero ser o mais inteligente aqui e aqui. Logo, choca. Quando dois gajos com egos grandes, o que é que faz? Eu acho que isso era um ponto que nós podíamos explorar mais um bocadinho hoje. A parte de nós, no último podcast, falámos um bocadinho sobre isso. Que o culturismo, por ser um desporto que tu avalias de forma externa, o teu ego está sempre lá em cima, porque tu, quando tu vais ver se estás bem ou não, vais-te ver ao espelho e depois estás no ginásio e estão 20 gajos e dizem, eia mano, estás estás com umas grandes coisas, ou estás isto ou aquilo, portanto é um desporto que parte do ego. Parte do ego, e é muito difícil tu conseguires depois parar o ego para outras partes da vida. É isso, porque se tu já fazes a tua vida quase à volta do treino ou à volta de como é que tu te sentes ali e tudo mais. Portanto, aquilo já é uma parte da tua vida. É um ponto assente na tua vida. Portanto, tudo o que partir dali em termos de sensações vai transparecer para o resto. E muitas vezes, muitos dos grandes culturistas vezes por aí, também pode ser aquelas histórias muito romantizadas. Eles começaram a treinar porque sofriam bullying e coisas. Eu, comigo não foi assim, nós já falámos disso. Não, eu curti bem ter tido uma história assim, que é tipo, partiram-me o coração. Eu não. Não, eu curti bem ter tido uma história assim. Mas eu não, puto, eu tipo, pá, sei lá. Bora treinar. Eu tinha os halteres e fizemos vídeo do Jay Cutler é tipo, what the fuck? Mas nem foi por causa dele que eu comecei a treinar. Vi, tipo, olha, o meu pai lembrou-me de uma cena incrível. Eu fui de férias com meus pais, foi para umas ilhas baleares na Espanha, Menorca, e eu tinha 12 anos, e aquilo tinha um ginásiozinho. E o meu pai depois viu o podcast e disse-me que eu lhe passei as férias todas a martirizar que queria ir ao ginásio. Eu lembro bem que estava a fazer bíceps curl, pai, com 3 kg com 12 anos e ficar... Foi o primeiro exercício que todos fizemos, ou não? O meu pai tinha uns halteres vermelhos em casa, pá, que eu nem sabia que aquilo estava ali. Eu descobri, minha mãe ainda estava a trabalhar na altura, eu lembro-me de ir à loja ter com a minha mãe, e a minha mãe perguntar, então o que é que vocês vão fazer agora à tarde? Vamos fazer... Epá, eu nem disse bem a palavra, mas tipo, vamos treinar, bem. Vamos treinar. Puta, eu e o meu irmão com tipo 9 anos. Mas imagina, isto lá está, é quase intrínseco, isto nasceu contigo. Tu já tens aquela cena. Eu com 12 anos, eu curti logo treinar. Eu lembro-me, tipo, eu consigo descrever o ginásio. O que é que te puxa para ali? Pá, não faço ideia. Eu sempre gostei, tipo, nos filmes e tipo, ver malta, tipo, com o shape. Eu, tipo, pá, eu adorava ser assim. Pá, sempre gostei, não sei o porquê. Mas eu acho que é essa parte gira de nós tentarmos entender o que é que nos pode puxar para ali, eventualmente, o que é que eu acho no que nosso background... eu acho que é muito genético. Muito genético. Sim. O teu pai já treinava? Já, o meu pai sempre treinou. Mas o meu pai treinava, mas não era aquele gajo gigante. O meu pai não é gigante. Sim, mas já tipo, por exemplo, os Linos. O pai dele era culturista. À partida te vai puxar para aquilo. O meu pai treinava, treinou de maneira normal, a ligar pouco ao treino, mas treinava. Eu não acredito que seja por ver o meu pai a treinar que queria ser como ele. Estás a perceber? Eu acho que sempre gostei, sempre algo que lá no meu código genético deve ter um genoma que codifique para aquilo. Ok. E também pode, porque eu agora estou a olhar para trás e eu nunca tive a ideia do meu pai arranjar o saco para ir para o ginásio, estás a ver? Nunca tive. Eu sei que ele quando era puto treinava, mas nunca teve este hábito, estás a ver? Portanto eu não cresci a ver... Filho, vou agora ao ginásio, não sei o que, não, isto não acontecia. Não, mas isso eu cresci. Ok. Portanto, eu lembro-me bem, isto foi em 2016, que eu estava a começar, de alguma maneira apareceu-me um vídeo do Salgueiro, papei tudo, mano. Eu nunca, o Salgueiro é um bocadinho antes de mim. Pronto, eu já o apanhei no Prime. Eu Salgueiro deve ter vindo num podcast e tal, já com um gajo que eu tinha achado interessante e de resto. Papei tudo, mano. O Salgueiro é mesmo o meu herói. O Salgueiro só conheço por aqueles biqueiros que o gajo dá absurdos. Sim. O Salgueiro é o meu... se tu me perguntares qualquer merda do Salgueiro, eu vou-te saber responder, mano. Data de aniversário. Calma, calma, também vai logo para aí. Podia ser, podia já ter uma relação pessoal com o Salgueiro, mano. Já tive. Já lhe deste um bacalhau. Tenho o número dele.
Ok, boa. Tenho o número dele porque tive Liga ao quase. Puto, tenho mesmo, mas já. Estou-te a dizer, Zé. Tá bem, tá Porque bem. ele chegou a aceitar o convite para vir aqui ao podcast, mas eu depois, ele deu-me a mão e quis o braço. É tipo, Salgueiro, o que é que tu achas de. Pá, antes do podcast e o caralho, vamos ali para as barras, dás-me tipo um treininho de calistenia para gravarmos para o YouTube, não sei o quê. Ficaste. Ele lá e tal, tranquilo, mas nesse dia não me dá jeito. Querem combinar outra data, fazemos isso? Então, bora. Pronto, morreu. Estás a ver? Pois. Puto, mas o Vacilaste. gajo é incrível. Eu mandei-lhe uma mensagem, pois já era aquele quando é que lhe mandava mensagem todos os anos, os parabéns. Estás a ver? Então tinhas que saber, mano, a pergunta. Putz, eu vou ver a história e está lá. Eu nem sei se sigo o Salgueiro. Pronto, e não, para mim é daqueles que ele, Filipe Franco e só esses dois podem fazer a maior merda de sempre, mas tipo, no Instagram vai estar lá sempre um follow, estás a ver? O que falámos, Jordan Vieira. Aldei, mano. Tu seguis Jordan Vieira é Eu completamente sigo Jordan, ridículo, ainda há mano. Para mim é completamente Os reels do ridículo. Jordan são os melhores, pá. Eu adoro ouvir Jordan, mano. E aquele gajo que imita, o Igor Fina, mano. Sim, Depois sim, o gajo começa sim, a imitar sim, o Cariani, mano. E depois Yeah, eu no meu grupo de amigos estamos sempre a tentar imitá-los. Já falamos uns com os outros quase só a tentar imitar. Yeah. Cara, deixa eu te falar, velho. Gordão, você tem uma muito genética diferenciada, cara. Opa, eu não imito muito bem, mas eu tenho... Não, tu imitas Opa, muito bem, mano. não Imitas imito. muito bem. Porque é as expressões que o gajo diz. É incrível, mano. E depois Sim, o tá lá Jordan tudo, aqui está a soluçar. E depois o gajo tem para aí 3 ou 4 soluços diferentes. Tem pois, o esse aí soluço já tipo... não estou, esse aí já não Não estou. estás, mas tens que Desculpa, acompanhar, desculpa. porque tu vais rir sempre. Estou triste, vejo Jordan. Estou feliz, vejo Jordan. É o mood. É como o Rico. Rico, calma, puto. Não metas Rico e Jordan no mesmo Ok, saco, puto, se faz Rico, favor. Jordan. Obrigado. Puto, mas eu nem sabia quer dizer, o Jordan já era daqueles que, se tu me falasses nesse nome, eu sabia quem era, mas não faço puto ideia onde é que ele o apareceu, Jordan estás a ver? era aquele gajo que fazia, tipo, estava em casa tranquilo a comer a batata dele doce Pois, com frango, e lives ligava e ao cenas. telefone, lives, roast. Parecia, tinha tipo síndrome de Tourette. Tipo, tipo, roast, Eu mas tipo nunca- nomes absurdos, tipo... Pá, o gajo completamente doido ia espetar do nada, o gajo, o Cariani, pá, aquelas novelas que os gajos fazem, que eu do adorava nada acompanhar. pega e pronto. Jordan, ficou aqui e nunca mais saiu. Yeah. Porque o gajo é assim, é o gajo que... Não, puto, e ele é carismático, ele é a parte Ele é de... bué da carismático. Como ele puxa aquela parte emocional e motivacional, puto, ninguém se despega dele. porque Exato, se ele- mas tu com o Jordan só podes pegar dessa parte para te rir. Só, Porque se vais ao treino, acabou. Sim, esquece. Puto, isso eram vídeos giros para nós darmos react, que era Temos a parte de reagir quando a ele, Jordan. ele Vai agora ter- fez uma sériezinha de Ia para o quadro, como montar o teu treino de peito. E depois ele treino ia de para o costas. quadro com os músculos, Yeah, tipo professor yeah, de anatomia. Pá, era incrível, era de partir a rir. Olha, isso era uma boa para muito- começarmos a era dar muito react. bom, era muito bom. Porque depois fazíamos meio a nossa cena por séries. React a Jordan Vieira, react a isto. Pois, ia ter que ser. Pá, isto era muito Ah bom, pá, mas pá, era isto muito bom, perigoso, Zé. pá. Oh puto, foda-se. Se foda, né, também. Zé, nós também não vamos estar a julgar a pessoa, estamos Sim, a também julgar não o que a vou- pessoa está a dizer. Exato. Se bem que pronto, é. Foi o que já falámos. É aquele pessoal que só cria conteúdo a reagir aos outros. O que é que achas Sim. disso? Isso é uma boa, porque eu lembro-me bué quando o meu irmão começou a ver primos e eu tipo, puto, não vou ver esses gajos, não concordo, acho que é estúpido, porque se tu julgares de fora, que é o que toda a gente faz, eu olhava para aquilo e tipo, puto, de forma crua, estes gajos estão a pegar no trabalho de outro, é como os streamers que fazem reacts, estás a ver? É um trabalho O teu fácil, trabalho, mano. O teu trabalho é, pegas no vídeo que eu estou a fazer e que estou a ter trabalho a editar, e estou a ter trabalho a combinar, e estou a ter trabalho a montar isto tudo, não sei o quê, Yeah. e estás sentado numa cadeira a reagir e a descascar em mim. Opá! Mas depois tu percebes por trás... É o mais. Mano, imagina, isto é que é ingrato, é isso que estavas a falar. Um gajo produz um vídeo que é pensado, tem informação lá toda Yeah. bem feita e escreveu o guião e perdeu tempo a gravar e editou e o vídeo, sei lá, tem 5 mil views. Uhum. Um gajo faz uma react a um gajo mais ou menos famoso e A o descascar. vídeo a descascar 20 mil com 50 bananas nos Yeah. comentários a dar-lhe roast. Yeah. Ou então a dar-te outra a roast a Imagina, ti. alguma coisa tem que ter ali de valor. Se é uma cena que nós concordamos ou não. Porque eu tento sempre ter essa ideia. Quer dizer, Eu só não quero é Isto- ficar conhecido só pelo gajo que Ah, dá as sim, reacts, sim, estás a perceber? sim, Eu quero sim, ser sim. conhecido por sou o João que tem o conteúdo dele e agrega, Exato. estás a perceber? Bro, Isso é que é importante. mesmo se eu já tenho ou se eu já tive mais ainda esse dilema, por exemplo, com o podcast, que é muito fácil este podcast ser conhecido apenas pelos convidados que eu trago. Sim, estás sim, a ver? sim. E eu sempre tive bem esse medo, que é tipo, pá, eu não quero que o podcast seja convidado, vou ver porque Mas aqui eu ele não esta concordo. semana trouxe este convidado. Aí Que, não tipo, concordo. Quero que seja pelos dois. Porque estás tu a é ver? que criaste o espaço, mano. Tu é que deste a conhecer para isso. Eu Então- acho que é completamente diferente dos vídeos a reagir. Porque tu, Ok. foi o que falámos daquele caso. O espaço é teu. A pessoa que está aqui, seja ela...
Eu agrego-te a ti e tu agregas-me a mim. Uhum. Eu só estou aqui porque tu fizeste acontecer este espaço todo. Todo o ecossistema que criámos foi porque Sim, tu puto. montaste. Tá E bem. porque tu decidiste avançar ao ponto. Isto é a realidade. Mas depois é aquela cena de ser só isso, estás a ver? Ser só isso pelo qual tu és. Imagina eu ser conhecido como um entrevistador, estás a ver? E então? Opa, não quero, puto. Porquê? No podcast eu quero tipo, bro, estamos numa conversa e estamos tipo a dar valor um ao outro, percebes? Ok. Imagina, se eu for um entrevistador eu só te faço as perguntas. Ou só faço a pergunta a quem aqui tiver. Por isso é que eu também cortarmos aqui os dois, porque puto, tu és das únicas pessoas que faz-me perguntas de volta, estás a ver? Ah, pá, mas eu sou. Let's go, mano. É o que... Outro grande homem. Oh, mano, Opa, que não vou dizer homem, isto aqui, só vou ser engraçado. O Tiago Grila. O que é que estás aqui a falar, puto? Porquê? Não trates por igual. Ah, é daí que vem. Ok, Não ok, trates ok, por ok. igual, mano. Ok. Opa, esse gajo é completamente. Mas é de partir a rir. Foda-se. Mas isso é outro que eu também não conhecia bem. Tu Opa, estás bem por Opa, dentro tu de... porquê? Lá está. Nós no grupo de amigos pegamos nessas figuras Yeah. e compilamos as melhores cenas. Opa, e depois é sempre para rir com aquilo. Estás a ver? Depois nós no canal de React trazemos um convidado. Yeah. Ai, é muito louco, mano. Estás a ver? Ai, é, estás a Agora vou pensar, encarar mano. a personagem Jordan, vou encarar a personagem Tiago Grila, a personagem Rick. Percebes? E gira-se aqui um ecossistema puto, incrível. eu se mandar rico eu estou bem da bem, mano. Eu também. Olha, sabes qual é que era o meu sonho que eu nunca fiz? Dar um abraço ao Rick. Nunca claro, dei. puto, claro, está bem. Não consegues dar a volta. Opá, consigo. Eu ia-me Achas tornar sim? gigante, mano. Ok. Putos, meus braços iam crescer 20 centímetros. Eu ia mesmo tipo, Ricardo, obrigado. Mas ele também... como é que tu olhas para... Vá, tentando entrar num bocadinho mais sério. Que é tipo, o Rico é referência em muitas coisas. Eu olho para o Rick Não é aquela parte de... Não ficas triste de tipo... Oh, Rico, preocupa-te lá contigo. muito. O Rick, eu acho que eu vi um vídeo, eu estava a ver uma live Ele já dele, falou disso. que ele tinha um PT mais a Sílvia. Só que aquilo não correu lá muito bem, eles tinham um PTzito, só que lá está. Mas lá está, a única pessoa do mundo que eu não consigo julgar é o Rick. Não consigo. Eu também não. A partir de, eu vejo o Rick e digo, está bem Rick, vá, deixa lá, vai lá comer a tua... Pois. Vai lá. Opa, que é tipo, tu depois tu és vês a- infinito, Rick. Tu não tens os problemas de tudo que as outras pessoas têm. Os teus triglicéridos, Rick, podes passar o dia todo a comer merda. Vão estar sempre impecáveis, porque és Vou o estar na boa, Rick. vou Vou estar na estar na boa, boa, não te mano. stresses. Não tens a 1800, não te preocupes. Porque eu fico... Ele já falou disso, porque depois... ele está com a Prozis, por exemplo. E para mim é meio... Mas aí já entramos noutra Já cena, entramos, que é- já entramos noutra, porque é a marca que era o JP e o Barrela, que vendem Pois. 50 paus, ou Sim, o Rick sim, vende sim. 50 mil. Exato, É duro, exato. é duro ouvir números, isto. é números, mano, são uma números. empresa, eles querem ter lucros. E isso é aquela honestidade que... Pá, Pronto, não, o ser direito não, há é aqui, muito difícil. não interessa ser hipócrita. Sim, o interessa. seres verdadeiro é difícil e seres honesto Sim, é muito sim. difícil e por isso é que muita gente não o é. Mas eu às vezes eu olho para o Rick e eu não fico com aquela cena de tipo o Rick trata de ti, porque ele está a tratar dele. Porque para ele, o tratar dele é mais a parte emocional do que o físico, claramente. Porque ele na cabeça dele ele está super feliz. Ele, em termos de cabeça, em termos sim. de saúde mental, pelo menos Está o que ele impecável. passa em tudo, não só a jogar, mas com a família, com a esposa. Não sei se é. Se tivesses já que sou descrever casado ou o... Não são. Desculpa. Outra coisa que é Desculpa, importantíssima. Rick não é pai. E o Rick tem que ter um filho. Sabes porquê? Estou sempre a falar isto com os meus amigos. O puto mal sai Vai ser é adorado. de setes de astro. Aqueles astros que ele tinha logo para cima do puto. E eu é que vou comprá-los. Não interessa. Se ficam completamente ardido na minha conta, posso estar nas zonas, posso estar a morar na rua, mas eu vou dizer, Rick, eu vou comprar uns astros A50 ou A40 para meter nas orelhas do chaval. Oh, mano. E vai chamar Ricardinho. Eu Ponto. estou a tentar puxar isto para o lado sério e tu estás. Opa, porquê isto, mano? Eu tenho mais para os headphones na cabeça do puto, mano. Não dá. Adorava nisso no Rico, estás a perceber? Descreve o Rico numa palavra. Ui. Tenho que pensar, pá, não vim preparado. Ah pá, mas estas coisas acontecem. Não podemos dar as básicas de perfeito ou... Sim, não pode ser Isso aí assim. não... Eu vou dizer uma palavra que significa outras tantas e tu vais concordar comigo. Ok. Pinguim. Ah pá, pois. Opa. É diferente. Pá, o Rico é pinguim. O Rico é... representa, estás a ver? O Rico tem que ser uma. É pai. Pai Rico. Ok. Tu olhas para ele... Eu olho para o Rico como Mas pai, tu- mano. Então, pera. Imaginas o... Porquê é que o nós Rico a ligamos dois dar-te- gajos de fitness estamos aqui a falar do Imaginas a Rico? dar-te o Rico a dar-te um raspanete? Opa, é aquele raspanete do meio tipo... Vamos fazer este cenário. Porque tu saíste da pai a segunda vez, Sim. disse para chegares a casa o Rico, eu, pai Rico, Yeah. vai. Disse para chegares à 1 da manhã, E tu chegaste às 3. chegaste às 3, mano, estás todo fodido. Todo arruinado. Todo fodido. Estás todo bêbado, gregaste, tens a camisola gregada. E eu tenho que te ir buscar. Sim. Opa, mas lá está. O Rick. O que é que o Rick
ao pé dos amigos, chegavam, ei, ó puto, chegou a casa às 3 da manhã, todo rebentado, mas eu fazia a mesma coisa, estás a ser, o Rick é esse pai. Eu não mando por aí, eu mando Então. que ele vai te ensinar pela parte de emocional, ele vai te pôr a chorar porque tu entendeste que é tipo, é bem, eu sou mesmo um merdas, porque não é porque ele vai te pôr a chorar, não é porque tu estás a gritar, não é por ele estar a gritar. Mas ou o ele Rick ter... nunca te ia foder a cabeça por causa disso, não ia. eu acho que ele ia, que é tipo, amiguinho, chega aqui. Tu sabes o que é que isso vai fazer para ti no futuro? Não ia, o Rick não ia eu acho que ele ia fazer pegar isso, por aí. não ia, mano. Ele acaba de jogar da Last of Us e estava ali a falar 15 minutos, puto. Oh, mano, isto é o melhor tico sempre do Rick. Acontece uma cena triste numa série. Chora. Tira os headsets, Sim. tira o óculos. Os óculos. Amiguinhos, não é fácil. Yeah. Não é fácil para mim. Isto é pesado. É muito pesado. Mano, mas eu acho que ele ia pegar por aí. Mas porquê que isto resulta? Porque é o Rick, porque é carismático. Não é o melhor, se calhar não é o melhor profissional. Foi tudo aquilo que já falámos. Se calhar há gajos mais competentes a editar, a fazer não sei o quê. Mas é o carisma. Mas eu acho que ele também. Mas eu acho que ele sim, ele é muito profissional, esquece. Ele não falha nunca. Ele tem uma ética. É isso. Ele tem uma ética. E lá está. Depois é a junção disso tudo que de repente. Mano, tu não vês tanta gente. Ele está no YouTube há 15 anos e ele continua no auge. É que é diferente de tu teres o. Vou pegar. No Tiagovski está há 15 anos. Está há tanto tempo como ele, ou se calhar até há mais. Mas puto, o Tiagovski está morto, mano. Não, sim, está morto, ninguém vê Tiago. Eu não vejo Tiago Tiago como ele. Primeiro, nunca gostei. O Tiagovski tem 1 milhão e tal. E nunca gostei desse gajo. Tem tipo 50 mil views. Nunca gostei desse gajo, mas. O Rick mete uma gameplay amanhã de Uncharted 4 ou de Uncharted 1, tem 200. Sim, o Rick, pá. Eu ainda acompanho Rick, pá, isto é difícil. Eu também, Zé. Eu estou a fazer a minha ref e estou a ver Rick. Pronto. E o Rick estava no outro dia a fazer uma série a cavar um buraco. E ele dizia, amiguinhos, 15 mil likes e vamos cavar mais um buraco. Que é o único gajo do mundo que isto seria possível. Como é óbvio. Yeah. E tinha sempre o sininho. Meio-dia e às 6. Meio-dia às 6. E vídeo extra às 3. Pois é. Às vezes. Tão bom. Mas não isto para dizer... a ética e o profissionalismo sempre vão superar o... Pronto, porque se tu olhares para a parte de... E depois é outra que o Rick manteve-se honesto e fiel ao que ele gosta e quer fazer, e tirou o tempo necessário para voltar a repensar, para voltar como é que ele pode arranjar uma maneira confortável para ele, confortável no sentido de ele se sentir bem com a missão que está a ter, e os outros todos passaram todos. Nós conseguimos fazer o transfer do Rick para a vida real, para a nossa vida real do fitness. Sim. Porquê? O Rico sempre foi o mais honesto possível. E o que é que nós temos sempre a falar e falamos? Da honestidade nos nossos serviços. O Rico nunca enganou ninguém. Yeah. E é o que nós não queremos fazer. E eu penso, se o Rico conseguiu chegar a este número sem enganar ninguém, ser o máximo honesto, eu também o quero fazer sem ter que dar a banha da cobra a pessoas e fazê-las enganá-las. Porque se tu olhares para disto de forma prática, tu vais ver o vídeo do Rico de há 10 anos atrás, a jogar GTA ou a jogar isto ou aquilo. Sim. E vais ver um vídeo de hoje, a única coisa que muda é o design ao lado da facecam. Exatamente. E os LEDs por trás. Por de resto, puto, a energia está lá, as palavras estão lá, a missão está lá, a mensagem que ele quer passar está igual. Estás a ver? E tu hoje em dia, lá está, estamos a falar do YouTube de antes e do de agora e podemos passar isso para a vida, porque continuam a ser pessoas. Mas tu vês outros 95% que estão no YouTube há tanto tempo, faziam determinados vídeos com determinada missão e era outra coisa que super sincero, e hoje em dia passaram ao contrário. Em toda a criação de conteúdo, as pessoas apegam-se à pessoa e não ao conteúdo. E as pessoas com o Rick apegaram-se a eles. Por exemplo, um gajo que eu não gosto do conteúdo, não é não gostar do conteúdo, um gajo que eu acompanhava bastante, o Francisco Soares e a Bárbara Torres. Eu comecei a pegar às cenas deles, ria-me com as cenas deles dos gatos. E, ou seja, o Instagram entregava-me aquilo porque eu estava sempre a ver e via as histórias até ao fim. Eu apeguei-me às pessoas deles. Apeguei-me entre aspas, estás a ver? Sim. Fiquei a gostar da cena deles. Pronto. E isto... E agora imagina um gajo que não tem conhecimento no background, mas que se apega. Compras o serviço. Pronto. E continua a ser isso que... Puto, e tal como tu continuas a seguir, por exemplo, o Chico e a Bárbara há tanto tempo, não é pelo fitness, pronto, também pode ser por consequência, mas continuas a seguir porque te apegaste emocionalmente àquilo. Exatamente. Isso acontece em tudo o resto. Tu vais seguir determinada pessoa, vais seguir determinado mentor, porque mais do que ele te entrega em termos de, sei lá, falando de treino, do que vais fazer este exercício porque é a melhor variação, mais do que ele ter dado a melhor variação de sempre, é porque ele representa alguma coisa para ti enquanto
pessoa, enquanto... Mas isso, Pois, treino vai ser sempre difícil porque treino nós vai ser vamos sempre sempre olhar difícil, com outro vais olhar com outros Nós vamos olhos, olhar com mano. outra lente. O treino vai ser, aí é o único que eu não consigo. Pronto, ok, se calhar foi um exemplo menos bom, mas Sim, porque nós metemos para sempre a nós, lente de... nós não temos a nossa lente, nós temos com os nossos olhos, temos é que Sim, fazer o sim, transfer sim. para as outras pessoas. Estás a perceber? E se um gajo conseguir tornar que as pessoas gostem do nosso... Por exemplo, o pessoal se calhar está a ver este vídeo, este podcast. Eles se calhar estão a ver isto porque se calhar curtiram do primeiro e se apegaram à nossa cena. Sim, da energia. Pá, muito dificilmente isso vai acontecer, estás a perceber? Mas foi porque curtiram se calhar um bocado da energia que nós passámos e não foi um monólogo quase. Não tanto se calhar pelo conhecimento que nós transmitimos bastante no primeiro e ficou incrível. Por desta à parte. Mano, o que é que se lixa? Esse gajo é um convencido, é um tretas. São 50 minutos de episódios. Só temos 50 minutos de episódio. Não deve estar longe, pode, são 8. São 8. Um gajo é madrugador. Sábado às 8 e um gajo a trabalhar. Sábado às 8 da manhã. Sim. Relaxa, mal. Acabámos de sair da discoteca. Viemos direto, e eu acho que é isso, a parte de tu conseguires mostrar... uma ligação. Exatamente. E mesmo para nós que fazemos conteúdo, eu acho que é muito difícil mesmo, e por isso é que há muitas pessoas que têm pouco sucesso em manter isso mesmo ao longo de tantos anos, porque nós fazemos isto há meses ou há anos, mas poucos ainda. Sim. Imagina outros que fazem isto há 10 ou há 15, é difícil manteres isso, mas aí é que eu acho que está o sumo. E criar uma imagem de marca. Tiago Guimarães, imagem de marca o que o gajo criou. Aquela pinta dele. Claro. Quem é o gajo? Certinho. É o gajo do fim da tal de camisinha. Suspensórios. E primeiro é uma besta do caraças porque ajuda. Exato, puto, e vais estar por do aí nada porque... é milionário, multimilionário. Mas se tu representar, eu falo em Tiago Guimarães, qual é a palavra logo que te vem? Ou 2 ou 3 palavras que te vêm? Rico. Está carregado. É a primeira que eu me lembro. Ok, está-se bem, mas imagina, são coisas que te levam a algo sério, a algo com valor, a algo... Sim. Pela imagem, não estou a falar pela mensagem, não estou a falar pelo que ele diz. Agora é uma boa pergunta. Sempre que me falam Tiago Guimarães, qual é que é a palavra que me vem? Eu acho que é mesmo... Isto é sempre fedido, nós temos o handicap, estamos a falar de malta da área. Mas é a imagem que nós sabemos o que é que está por trás. Eu digo sucesso. Este gajo venceu. Pronto, sim. ok. Sim. Mas pensas em algo positivo, em algo que tu não olhas com brincadeira, não estás a perceber? Ou seja, pela imagem que ele criou, está de camisa, está sempre preocupado com a imagem, está ali com tudo sério, com tudo com uma qualidade incrível, para tu vais ver aquele vídeo e é tipo, calma, isto é algo... O que ele vai dizer pode ser que o treino tem que ser como Euromilhões. E toda a gente sabe que isto está errado, mas... Só o que está ali à volta, só o ambiente que ele cria. Não se o treino de ser como Euromilhões. O que é que quiseste dizer com o isso? treino, tipo, tu escolhes tudo à sorte, estás a ver? É isso que eu estou a querer dizer. Tipo lotaria. Mas como tu já sabes que o ambiente ali à volta que ele criou mostra algo sério, mostra algo importante, é pá, tu paras, estás a ver? Tu paras e é tipo, ok, deixa-me ver o que é que este gajo tem para dizer. E agora pensa nisto, isto é o nosso serviço de venda presencial. A pessoa está contigo porque criou afinidade contigo logo, estás a perceber? E a afinidade é muito importante e tu conseguiste ter uma relação com a pessoa e para conseguires estimular cada vez mais. Não é aquele PT está tipo lá morto aqui. O problema é que isso é falso. É tipo 1, 2, não é? O pessoal não quer um contador de reps. Sabes que eu tenho esse take, que é, para mim, um treino bom, enquanto presencial, enquanto treinador-aluno, é um treino que eu não tenho que contar repetições. Sim. É um treino que é tipo, eu não estou... Bora, 10, 11... Tipo não, que é tipo, eu estou-te a dar tanto feedback que... Claro que vou contar repetições, ou vou dizer mais 2 ou mais 3 ou o que seja. Sim. Mas tipo, eu estou-te a dar tanto feedback, tu estás-me a dar tanto feedback também. Estamos aqui numa troca tão pura, tão agregadora. Agregador existe? Agregador existe ou não? Acho que sim. Que o meu principal foco não é estar aqui a ocupar o tempo, este vazio de som que existe com 1, 2... Que é tipo, puto... É tipo eu meto um vídeo no YouTube, faz isto. Sim, é mesmo isso. E tu estás lá com a pessoa que é para transmitir quase que ela não está a treinar, está só... Estás a perceber? É tipo, está a surgir de maneira natural e por consequência chegaste perto da falha e esforçaste e fizeste ali umas 10 séries válidas do teu treino, 40 minutos estás despachado por um... Completamente. Isto é a grande missão e que é muito difícil. E lá está, e um gajo depois começa a pensar em muitos ses e depois pode tornar isto difícil, mas a partir do momento, eu acho que quando um gajo consegue fazer isto e tornar um treino quase não um treino a nível de aquela cena chata as coisas têm que ser feitas de maneira séria na série e tudo programado de maneira séria, mas no treino tem que estar a ser chato.
Não, a pessoa não puto, quer há uma isso. dinâmica. A pessoa quer estar lá a descontrair, teve o dia inteiro a trabalhar, ou vai trabalhar, não quer estar a ter um momento mais chato. Isto é muito importante. Há uma dinâmica, há algo que nós, enquanto treinadores, e enquanto treinadores, infelizmente ou não diferenciados nos dias de hoje, pelo menos acredito que sejamos e que queiremos ser, Sim. que temos que criar uma dinâmica inteligente o suficiente para continuar a fazer o que vai dar sucesso e que a pessoa continue a gostar. Eu acho que é o equilíbrio entre os dois mundos. Eu, quando eu comecei a treinar, eu só pensava mesmo na parte técnica e científica da coisa. Só que depois, isto foi uma coisa que a faculdade me ensinou. Eu comecei a pensar, para que é que eu se calhar me preocupo tanto com isto e só penso nisto? O só é que é fundamental. Eu tenho que começar a pensar mais. Eu vou analisar aquela pessoa, vou perceber o que é que ela faz de maneira diferente, e depois, se eu já tenho a técnica, se eu juntar a técnica e aquilo, eu digo, ok, vou ser um bom profissional. E a parte técnica vai surgir de forma inconsciente, estás a ver? Pois vai. Porque tu já não consegues prescrever algo sem pensares no porquê de estares a fazer aquilo. E depois tem outro pessoal que é o contrário, só pensa nessa parte emocional e que está lá tipo consultório. Claro está. E é 90% muitas das vezes do pessoal ganham que é mais. isso. E ganham mais. Ganham mais, atenção, não é? Em termos sim, de vendem dinheiro, mais. mas... E vendem mais. Sim, mas ganham mais em termos de... Vão ter mais importância dada pelas outras pessoas. Sim. E está tudo certo, só que... E eu falei isso muito com o Pedro no último episódio, que é... O que é que... Até quando é que nós, em contexto de treino, somos considerados treinadores ou quase psicólogos? Percebes? Sim. Eu acho que eu continuo a querer o melhor dos... Não é o melhor dos dois, mas eu também quero ter aquela parte mental muito focada. Eu quero que se alguém... Também se quiser melhorar em termos... Nem é o desabafar, melhorar em termos de tudo o que é a vida, tudo o que diz respeito à vida. Quero também que veja isso na FB Team, estás a ver? Mas eu não posso esquecer que o meu principal objetivo tem que ser em termos de saúde física, por consequência de uma saúde mental talvez, para a pessoa do dia-a-dia, eu tenho é que lhe conseguir entregar os resultados para ela daqui a 60 anos, se for nova ainda, se tiver 30 ou 40... que ainda se consiga movimentar e consiga estar a vestir-se sozinha e isto e aquilo, estás a ver? Lá está. Isso é a melhor estratégia de venda. Vais agachar que daqui a 40 anos vais ter que fazer o agachamento a sair da cama e vais ter que te vestir. Pronto. Acho que a pessoa pensa nisso. Por acaso isso era das últimas que eu mandava, se quisesse só vender. O meu pai pensa nisso já e tem 50 e tal anos. Tem 50, 50 e pouco. Eu se calhar também. Eu sempre tive esta aqui com 20 anos não pensas nisso. Não pensas quando tiveres 80. Não, eu não penso assim. Eu penso que, eu tenho esta que curtia de virar o século. E tu curtias? Tenho essa, pá. Que é tipo, 2002, meio... Faltam 75 anos. Tenho que ter 98, 99, vá, 2001 é conta. Eu ia ter 95. Doable ou não? 98 e 95 aqui gravar podcast. Até lá, a medicina ainda vai evoluir muito e tarda nada, tu já estás todo rebentado e estás vivo. Eu estou neto, atenção. Estás puro. Não tenho dessas. Sei lá, mano. Não, mas imagina, nunca pensei nessa questão, para te ser sincero. Eu tenho esta porque... Eu ainda não percebi bem se isto é tipo meio medo de morrer ou meio essas cenas todas, mas pronto, também não vamos virar o podcast para aí hoje. Não vamos virar para aí. Mas no outro dia vi uma frase incrível, que é: não tenho medo de morrer, tenho medo de não viver. Aquela frase mais clichê de sempre, mas tipo, é daquelas, sim, é daquelas tipo, é na primeira página. Para um livro, que dá para escrever na campa, caralho. Mas tipo, é uma frase que é verdade, mano. Completamente, completamente. E atenção, todos os clichês são verdades. É chato dizer porque são chatos, é aquelas verdades lá para ali que irritam um bocado. A mim já me irritam, mas essa não me irritou. Toda a gente diz, estás a ver? Toda a gente diz. Mas imagina, só para terminar o take anterior, eu acho que não é errado alguém se distinguir enquanto treinador por ser muito mais forte na parte emocional. Eu acho que o errado está quando tu és muito forte em termos emocionais e achas que isso nem é o suficiente, porque infelizmente ou não é, estás a ver? Mas quando achas que isso te faz já ter a autoridade toda em termos técnicos que tu sabes lá no fundo que não tens. Ou seja, tu sabes que não tens um conhecimento técnico para estar a assumir verdades absolutas, mas como tens a confiança de pelo outro lado tu seres muito forte, vais trazer isso. Estás a ver? É a confiança com que tu dizes uma coisa. Eu posso estar a dizer que agora não estou no podcast e estou na praia, mas vou dizer aquilo com aquela convicção e com aquela garra. Que alguém que esteja eu só neste momento estou nas acreditar. Maldivas, deitado com 40 graus e com água azul clara ao meu lado. Mas estou aqui no podcast. Mas disse aquilo com umas garras, mano. Que tipo, o pessoal viu e tipo, este gajo está mesmo nas Maldivas. Estás a ver? É tipo, este gajo é maluco, mas ele acredita mesmo. Sim. E fechou. E fechou. Percebo. Pá, já trabalhei com a malta assim. Então. Com a malta que é muito mais forte na parte emocional e em termos técnicos
meio que admite que, tipo, que não é assim tão boa, mas lá no fundo continua a fazer cenas que é tipo, então, mas Explica-me lá isso porquê. isso está meio errado, pá. Estás a ver? Epá, eu é Que- muito isso, é mas isto é muito Pá, que é a cena do não vou fazer agachamento de Setor, fundo qual é porque o que- joelho dói, meu cara. Quando eras miúdo, qual é que era o setor que mais curtias? Era o bacana, não é? O setor Claro, bacana. yeah. Não é o setor que, aquele setor matemático, só precisa é um crânio descomunal e que está ali tipo, Lá está. A de X ao Boa quadrado, analogia, boa mais B, analogia. estás a Yeah, perceber? boa analogia. É o que vai ser mais bacana e o qual vai, aquela 1h30 que é dura, tornou-se em 10 minutos na Yeah. tua cabeça. É o Yeah, melhor yeah. professor. E se calhar foi o que aprendeste menos. Mas quando esse que tu passaram 10 minutos e conseguiu debitar essa matéria de maneira interessante, é o melhor professor. Lá está. E eu conto sempre a dizer, pedagogia é uma palavra muito importante neste meio. Yeah. Foi o que falámos. É explicar o porquê é que estamos a fazer isto de maneira simples e fácil da pessoa entender. Yeah. Não interessa estar a meter aqui coisas muito complicadas que a pessoa não vai perceber e vai ser só chato. Yeah. E tu não queres Yeah. tornar o treino chato, foi como falámos. Yeah. Eu acho que isso é muito importante, as tuas palavras serem curtas, rápidas e assertivas. É muito importante. Ainda mais dias de hoje. Mas Nos dias sim. de hoje. Yeah. Opa, eu acho que é meio... Ok, claro que às vezes pode quase chatear, então... Acho que já falámos disto, mas eu trabalho tanto em termos técnicos, ou eu estudei exatamente para esta área e tudo mais, e agora tenho uma pessoa que me diz uma coisa que eu sei que está claramente errada, mas se eu for dizer isso à Dona Maria, tipo, a Dona Maria Não quero saber, está-se mano. completamente a cagar, bro. A Dona Maria, há 2 horas, estava a pentear o cabelo em casa, tranquila, a vida. Yeah, estava a pôr o quase sua laca esqueci, Pantene, quase tipo- esquecia que tinha treino. Yeah, Tu é que yeah, ligaste, olha, Dona Maria, meia hora no ginásio. E mandaste uma piada e foi por aí é que tu... Estás a ver? Pá, é o que nós temos de pensar, nós pensamos... E está tudo certo. Nós pensamos muito no nosso pequeno nicho. Uhum. E quando a gente conseguir abrir esta cabeça e explorá-lo É o para fora... desampliar a lente. Quando a gente conseguir abrir, tipo, ok, eu tenho este conhecimento, mas eu não tenho só este pedacinho de gente, Yeah. eu tenho tanta gente. Yeah. É E aí aí que tu muda. até e tu até te levas a um sítio diferente, porque a brincar, tu em vez de conseguires chegar a uma pequena parcela de pessoas, É isso tu que eu estou consegues a dizer. continuar a chegar a essa pequena parcela e mais umas quantas. Por isso é que e eu não- vais continuar a ter o mesmo conhecimento técnico e a agregá-lo. Só Porquê que como eu, porquê que eu melhoraste a nunca outra penso parte. tanto em competir? Mano, eu não quero ficar pegado àquela imagem do João que é um atleta e ganhou uma medalha de bronze da treta, numa competição da treta, Yeah. não desmerecendo, que é um absurdo, atenção. Sim. Eu não quero ficar ligado a isso, eu quero ser um gajo que vai melhorar aquela pessoa, mas que o João dentro dele adora o desporto e adora Yeah. trabalhar. E depois, se eu conseguir Percebo. tornar a pessoa assim, melhor. Ok. Se não, está tudo bem, percebes? Ok, pois eu penso que eu quero ser quase o representante de... Eu tenho mesmo esta, pode parecer estúpido, e muito provavelmente parece, mas eu tenho esta de eu quero ser o representante no mundo do culturismo que o culturismo é só a cereja no topo do bolo e eu não vivo para aquilo. Claro que tenho que fazer a minha vida toda à volta do que aquilo envolve, mas eu quero ser das primeiras pessoas a demonstrar que o culturista não é burro. E eu tenho essa cena de achar também. que 90% Mas eu de acho que, nós por somos exemplo, os burros como o caraças. Sim, exatamente. Mas este espaço é muito bom para isso. Pronto, e foi por aí. Essa é a missão principal do podcast, Yeah. estás a ver? De Yeah. mostrar que eu mesmo me representando como um atleta de culturismo natural, esta parte emocional, esta parte de pensar em questões mais profundas, não só sobre o fitness, também estão lá, e mostrar que continua a ser uma... E de certo existem outros culturistas que se representam, que se identificam com isto, que continuamos a ter questões e continuamos a debater com perguntas que na realidade muitas outras pessoas têm, ou até não, mas que são profundas, que nos damos ao trabalho de Que pensar. não nos pensamos só em levantar pesos, ponto. Exatamente. Que a nossa vida Yeah. também é uma vida de uma pessoa normal. A nossa não, que eu não me incluí. Porque, não me incluo. Gosto de treinar. O que eu digo, eu só faço de culturismo só uma coisa, que é treinar. Yeah. E faço as pequenas bases da dieta para me conseguir manter nesta condição e neste lifestyle. Mas de resto, não. Por exemplo, eu nunca vou abdicar de um jantar com os meus amigos ou até de uma saída à noite, porque tenho que porque tinha aquela refa a fazer, ou vou comer mais 200 ou 300 calorias no dia. Sim. Mas isso é bom existir Opa, estou a dizer isto, mas se calhar, dualidade. eu acabo por vez em quando, pá, não vou sair, amanhã tenho um PR para bater. Pronto. Mas eu começo a pensar, isto não é saudável. Eu sei que se amanhã igualar àquela treino, vai ficar igual. Sim, e em Estás a termos ver? O problema é não fazer emocionais isto 100 vezes, é fazer Yeah. isto uma vez, duas. Estás a ver? Por isso é que eu digo É a que é dose. bom
exatamente, nós trabalharmos e continuadamente em manter esse equilíbrio, em forçar esse equilíbrio, porque é muito fácil nós irmos para extremos, é muito mais fácil tu estás num extremo, neste caso falando de musculação, num extremo de obesidade ou num extremo de competição e culturismo e só vês isto à frente. É muito fácil, é muito mais difícil tentares encontrar o equilíbrio. É muito difícil. Porque tens de estar sempre a pesar e tens de estar sempre a pôr coisas em questão. Não sei se conhece um gajo que é o Wink, um gajo de cabelo vermelho cheio de tatuagens. Sim, já sei. Esse gajo... Pá, meio que me irrita um bocadinho. Mas fala. O Tiago, aquele gajo que fizemos o estudo, ele foi acompanhado por ele, por isso é que eu conheci. E o gajo era... Não sei quem é esse Tiago, eu sei. É aquele gajo que fez o estudo comigo, que falávamos no podcast, no início. Eu lembro de falar nesse Sim, pronto. Tu não conheces. E o gajo tinha sido acompanhado por ele e eu não fazia a menor ideia que era. Eu acho que o Wing foi um atleta absurdo de culturismo natural. Ok. Não quero Sim, isso merda. Foi. Ele tem um background enorme. E do nada, o gajo tipo... Yeah. Ou faz só aparecer para as redes sociais, não sei. A mensagem que ele traz é positiva. Que é, o gajo em pouco tempo consegue otimizar aquilo para tu teres um físico tranquilo e muito acima da média. E no final é o que as pessoas querem, mano. Exatamente. A pessoa não quer estar a melhorar a parte baixa do latíssimo. Não. Nem o atleta se preocupa. O atleta devia se preocupar, mas... Claro, é isso. Tens 1% dos 10% que fazem culturismo da fatia toda que faz musculação que se preocupa com isso. Portanto, muito menos a pessoa do dia-a-dia. Percebes? Sim. Mas eu na pessoa do dia-a-dia meto esse pormenor do culturismo na pessoa do dia-a-dia. Sem ela saber. Isso é que é o giro da cena. Exatamente, sem ela se aperceber, tu estás a otimizar as variáveis todas. Exatamente. Isso é que faz um bom treinador. Exatamente. Que é, meio sem lhe dares o stress todo e a pressão, mais pressão do que stress de não podes falhar porque estamos a fazer uma rotina como um atleta, apesar de não competir, a importância. É tipo, saber gerir com pinças. Ok, tu não precisas te perceber que estamos neste caminho tão árduo. Cá por trás eu estou a fazer esse trabalho de background. O trabalho de um bom treinador, não só de atletas como da pessoa do dia-a-dia, é aguentar com o stress que a pessoa vai sentir ao cumprir ou não cumprir as coisas e continuas a manter o processo sustentável. E depois nestes 2 mundos do fim da série, foi aquilo já falámos. É o gajo que as pessoas conseguem analisá-lo com esse perfil do gajo que consegue estar no equilíbrio, mas só fala merda. Ou o gajo que está no extremo e é o perfeccionista. E as pessoas não conseguem às vezes parar essas águas. E as pessoas preferem sempre o gajo que fala merda e está no equilíbrio. Foi o que falámos. Claro, puto. Porque, mais uma vez, o equilíbrio continua a ser... as premissas por trás podem ser certas ou erradas, mas o equilíbrio continua a ser muito mais difícil de atingir e muito mais sedutor. Tu olhas com muito mais prazer para alguém que está ali no meio e tem o melhor dos dois mundos do que para alguém que é o Mr. Olympia com 8 campeonatos do mundo, como o Ronnie Coleman, por exemplo, que agora está numa cadeira de rodas. Porquê? Porque foi àquele extremo. Depois tens o Jay Cutler que encontrou o melhor, por exemplo. Estamos a passar isto para o culturismo puro. Chegou a 4 campeonatos do mundo e continua com uma vida super saudável. Isto comparando entre eles os dois, que são claramente 2 extremistas também. Sim. Mas lá está. O que é que parece mais prazeroso? É o equilíbrio, que é o mais difícil de atingir. Por isso é que o pessoal curte o Sibam. Excelente exemplo, mano. Por isso é que o pessoal curte ele. Tipo, olha para ele. Está lá tudo. Ele é imenso, é gigante. O pessoal não tem a noção que ele é tão grande. Não. O pessoal não tem noção do que é o tamanho do Sibam. Não tem mesmo. É que depois a altura. A malta esquece do fator altura. Porque tem 86, 7? Sim, puto, sim. Um gajo chega a palco com 109 kg. Seco. É imenso. Só que lá está, imagina. Só que ele tem aquela história bacana com a mulher também é atleta, aquilo gira-se ali o gajo é super carismático. Já tem família, tem o seu lado profissional. Tem um aspecto saudável. Tudo isso conta. E porquê? Mas repara, ele atingiu esse equilíbrio. Ou achamos nós que ele está nesse equilíbrio. Ou se calhar nele ele não acha que está nesse equilíbrio. Mas a questão é, a dificuldade para tu chegares ou para tu estares mais próximo desse ponto de equilíbrio é o tu perguntares o porquê e é o tu te questionares. Por isso é que ele sempre foi tendo tantos problemas. É esse um bocadinho o preço a pagar, que é aqueles dilemas mentais que ele foi tendo ao longo da jornada toda. Porque ele... Todos os anos, todo o tempo, ele tinha sempre algumas questões, que são questões complicadíssimas, e por isso é que ele estava sempre num espaço mental, ou num lugar mental muito complicado. Mas depois ele lá, já estamos a entrar um bocado em culturismo, o gajo também ficou ficar com aquela cobrança, tem todos os anos melhorar. Claro, é aquela pressão. Eu acho que a pressão vem mais daí, estás a ver? Sim, mas tudo o resto, porque tu hoje em dia continuas a vê-lo a ter todo esse lado mental muito presente. Ele sempre foi, por isso é que eu sempre olhei para ele. Tu eras tipo aquele fanboy? Estás tipo Sibam, mullet.
Bigodão? Sim. Não, quer dizer, foi por aí, foi mais ou menos em 2020 quando fiz, foi quase por aí. Mas tipo, olhei para ele como este gajo é o que eu quero representar enquanto atleta. Eu quero que a malta pense em mim como atleta, não quero que pense como ele treinava bué. Não. Eu nunca me Ele era apeguei, atleta, me mas apeguei à cena do Simão. Nunca tive afinidade com o gajo, por acaso. eu tenho muito mais por causa da parte mental dele. Porque eu identifico Mas também nunca o muito... explorei muito a fundo. Sigo o gajo no Insta, pá, vejo as competições. Ia sempre o Olímpia, sempre cravado lá. Sim. Né? Mas, tipo, lá nunca... está. Mas eu apeguei-me porquê? Pela parte psicológica dele, estás a ver? Pela parte profunda, pela parte do ele se questionar, do ele ir buscar perguntas mais abrangentes, maiores, perguntas difíceis, percebes? Isso lá está. Isso é quando em Portugal se conseguir perceber que o gajo que treina e tem uns músculos um bocadinho maiores que o 90% e não ser o burro, eu acho que até houve num programa e isso está sempre a dizer isso é quase como não faltava a palavra. O quê? É tipo discriminação, quase. É quase discriminação. O gajo tem um músculo grande e não treinou a cabeça. Quantas vezes é que já ouviste isso? Claro. Estás a ver? E por isso é que nós também, ou por isso é que eu se calhar penso em querer ter essa missão. Mas eu quero que a malta se lembre de mim enquanto, não é enquanto atleta, é enquanto pessoa que se questionou sobre muitas coisas e chegou mais próximo dessas respostas. Lá está. Mas mais próximo, não é? Nós estamos a divagar um bocado nos nossos temas. Sim. Em Portugal é uma pessoa normal, olha para a maneira mais normal para um gajo que tem 100 kg e não faz nada do que para um gajo que treina. Para um gajo que diz, nunca me apetece comer este pastel de nata, vou ver o meu shaker. O quê? O que é isso? Shake plástico, viste isso, não sei o quê? O gajo está todo rebentado, tem 2 minis no bucho e um pastel de nata e um croquete. Estás impecável. Então vais fazer análises. Estou bem, então. Estou a aproveitar a vida. Tu é que estás aí a sofrer. Tipo, bro, não estou a sofrer, mano. Não estou a sofrer, eu meti 30 gramas de um pó num shaker, abanei com água, estou dentro. Eu só percebi mais uma vez o contexto, estás a ver? É aquela parte pedagógica, mas é muito pensámos difícil, no que está por trás. É muito difícil tu conseguir explicar isto a um gajo que tem... eu acho que isto é mesmo impossível. Tu explicares a um gajo que, com a cabeça mesmo aqui, com palas... Tu tens que ter muito jogo de cintura. Tens de ter muito jogo de cintura e explicar. É que depois, quantas questões é que tu tens que lhe explicar, Barrela? E tu não podes ir logo de cabeça. Pois não. Tu tens que ir à espera dele. Aí, tu tens que aí saber, é que entra o pedagógico. Tu só vais respondendo ao que ele te vai mandando. Que é tipo... Ontem, por exemplo, tive isso. Tive um torneio de bilhar amigável e tudo mais. Mas cara, quem joga bilhar para caralho, mano? Eu sou federado. Não és nada federado a bilhar. O quê? Aí é uma grande cena, mano. Eu sou horrível a jogar bilhar. Só horrível. Pá, dou uns toques. Deves fazer um react a jogar bilhar. Não sei, não tenho conhecimento para fazer um react a jogar bilhar. Não. Estamos nós a jogar bilhar e a dar react. Depois estava fodido, mas como é que eu vou jogar contra um gajo federado? Não, na boa. Pronto, mas isto para dizer o quê? Depois fomos jantar todos, não sei o quê, e claro que imagina, o uniforme de bilhar é o quê? Calcinha preta, meia preta, sapato preto, cinto, polo por dentro das calças. Puto, é claro que me fica tudo justo, estás a ver? É claro que tipo, tu olhas para mim... Este gajo do bilhar está diferente. Estás bacana. E depois é tipo, tenho um dos meus alunos presenciais, também joga no clube, fomos todos jantar, não sei o quê, e depois estavam meio lá com as brincadeirinhas, e tal, não sei o quê, cuidado aí com a comida, que o teu PT está aí, então, não, que o meu PT não me deixa comer pão. Pronto, o meu PT não me deixa comer pão. Eu mandei logo, tipo, quê? Eu sou o primeiro a dizer para tu comeres pão e continuas a ver a tua mini ao fim de semana, ou dizer assim. Mas pronto, isto claramente eu sei que ele disse a brincadeira, mas a pessoa que depois começou a questionar é tipo... Comer pão, pois tu não podes comer pão, não sei o quê, o pão faz mal, se o teu PT te manda comer pão, é burro. Como é que tu vais, tipo, e isto para te dizer o quê? Imagina, ali não respondi, a pessoa depois fez uma pergunta direta, eu aqui já sei, mas já me estás a dar permissão para entrar. Estou a mandar essas postas de bacalhau, é quando eu, já viste, sou um gajo enérgico, eu tenho que fazer. Sim, porque se tu vais de cabeça, tu não vais dar uma pisada agora. Tu perdes. Estás a ver? Porque tu dás uma pisada para ti, mas a pessoa não vai entender. A pessoa só vai achar que tu... mas a pessoa está a dizer aquilo para irritar, estás a ver? Por isso é que eu depois disse, queres irritar, agora vais levar. Mas não te vai dar nada. Não vai dar tu nada. É que vais ficar ainda pior. Tu é que ainda vais ficar ainda pior, estás a perceber? Pronto, isto para dizer o quê? Eu ali já meio que é o nosso jogo de cintura que entra, porque eu não vou logo de cabeça, não vou logo responder, só coisa e tal. Não é bem assim, mas sim, quase. Ela depois fez uma pergunta e eu, já posso. Agora, vamos devagarinho. Pois, o pão, não sei o quê, até podes, depende, tem tudo a ver com o jogo de calorias, o jogo com o que tu gastas, com o que não gastas, aquela coisa muito básica, muito básica.
e depois vais atrás da pessoa, que é, ela depois, jogo de calorias, vai mais uma pergunta. Ok, tu de repente começas ali a desmistificar algo grande sem tu teres atacado a pessoa. Yeah. Aí é que eu acho que é importante, aí é que eu acho que está a nossa Mas sabedoria. lá está, às vezes é aquela pessoa que faz aquela pergunta quase sem saber, ou é aquele gajo que tu vês que tem um bocado de maldade a dizer aquilo. Ah, estás a sim, ver? sim. Esse aí eu juro. Yeah, Só me apetece começar a pimba. Oh, mano, mas tu vais mandar um nome pá, técnico ou alguma coisa do irrita-me. género, pá, mas não... Estás a ver? Irrita-me essa maldade, estás a ver? Porque eu acho que é algo tão tipo, pá, porquê? Porquê que estás a ver? Porque às vezes parece que olham para nós como... Tipo, és um maluco. Tipo, eu não estou a fazer nada, eu só estudei, tipo, Pá, sei lá. eu só gosto um bocado de treinar e gosto de ter uns musculositos aparentes, pronto. Sim, mas... E é o que isso representa, percebes? É o Sim. que não é... Não é que nós sejamos os vilões simplesmente por estar-te a dizer que... Isto é a cena tipo a Jorlã. O culturismo é o único desporto no mundo. Não seja o culturismo, o treino de musculação. É o único desporto do mundo. Tu olhas para ti, este gajo treina. Se não olhas para um gajo, ele pode ser jogador de vôlei e de handball. Pá, pode ter estruturas um bocadinho diferentes. Pá, tu fazes um desporto coletivo. Tu não fazes musculação, percebes? Tu és o único que diz, este gajo treina. Isso é bom, primeiro. Sim. Estás a ver? E depois levamos uma bandeira atrás. É o gajo que treina, é o gajo que não faz nada. Percebes? O quê? Tu treinas? Estás a ver uma mini? Estás a ver? Tu treinas, estás a comer batatas fritas. Putz. Pá, estou. Se não treinas e estás a comer batatas fritas, porquê que eu não posso? Explica-me. Claro que Mas eu sou um gajo normal. Podes, mano. Podes. Eu não disse que não vais podias. mudar. Eu não vou. Estás a ver? Isso é Passa por aí. Foi um excelente tópico esse. Foi bom ou não? Bom takezinho. Não tem que sim. Bom takezinho. Pá, malta, olha, eu acho que isto era de deixar aí marinar a ideia dos reacts. A ideia dos gajos, digam nos comentários. Pá, eu acho que isto entrava. Entrava, se a gente for mesmo tipo incisivo e for mandando aquelas. Consistentes, mano. Irmos ali fazendo a nossa, temos uma boa energia, uma temos piadinha uma boa- aqui, um risinho ali. O setup está perguntado? Já está tudo, Zé. Está tudo? Está tudo. Vai, Zé. Francisco Barrela. Não interessa. Cooking. We cooking. Pá, foi um bom segundo episódio, ou não? Foi diferente. Foi diferente. Eu gostei. Acho que vai mais malta gostar deste. A sério? Eu estou ao contrário. A sério. Porque eu estou com medo. Não é estou com medo. Eu senti-me ali meio preso de... Não conseguias transitar de assunto. Só que eu também assim... Ou muita brincadeira ou muito... Nós não fomos Exato. tão técnicos. Não, o outro fomos mais técnicos e abordámos mais. Eu acho que o outro, um pessoal de fitness, vai gostar mais, estás a ver? Porque falámos mais cenas mais bacanas. Este é um gajo que veja, tipo, um gajo que acabou de sair dali do emprego dos seguros. Estes dois malucos estão aqui a falar de cenas bacanas. Mas depois vamos entrar ali com o fitness, não sei o quê. Devagarinho. Fizemos um super compilado de cenas muito porreiras e que não me lembro assim de serem muito ouvidas. Mas temos outtakes bacanas. Estamos bem. Estamos bacanas. Pá, os reels, as gags vão sair. Vão sair. Não é? Eu assim a gente vai combinar isso, Eu também acho que tem que ir. Sim. Vão sair. A gente vai juntar aí uns videozinhos bacanas e elas vão sair. Pá, é o que é. E sem... É o que é, mano. O gajo não se pode prender a isso. Pá, não é sem maldade. Não é com maldade. É com maldade. É com muita maldade. Mas... Pá, então vá, para acabar isto, como é que eu fazia? Temos essa rúbrica. Qual é a intro do vídeo? Ring. Não é nada. Não pode. Vá, Opa, tu tens a tua câmera, é tipo... E eu vou dar... Estamos a fazer o nosso primeiro vídeo de react. Fazia super assim, tipo... Pessoal, meus queridos, vamos estar aqui a reagir ao vídeo do gajo XX, estou aqui com o Barrela, não sei o quê. Simples. Entrava. Assim? Okay, Querias tipo a dizer o quê? Tipo, começávamos a divagar, tipo... Pensava que ias ter assim uma frase. Ainda não tive, mas posso marinar nela. Agora aqui não está. Ou então, vamos reagir a este caracudo. Pois, mas isso, Este caracudo está... O que é que este caracudo está a dizer? E depois entra o nosso vídeo. Boa. Vamos lá ver o que é que este caracudo está a dizer. Intro, vídeo. 2 caracudos a ver um caracudo a dizer merdas caracudas. E com esta ficamos. Com esta ficamos, acabou. Olha, espero que vocês tenham curtido aqui da segunda vez que o João veio cá ao podcast. Se vocês curtiram, deixem o vosso like, comentem e partilhem. Já sabem, sigam-nos nas redes, está tudo aí a passar, passou tudo por aí. É isso, vemos para a semana, está feitinho. Bom. Pá, estou bom, pá. Eu acho que temos cenas muito bacanas para meter aí. Acho.